Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo e hoje eu vou falar aqui sobre a Nikon ainda, né? E eu vou falar sobre o sensor DX e o sensor FX e as lentes da Nikon, as DX e FX. Como todo mundo já sabe agora, né? Esse aqui é o full frame, que é o FX, e esse aqui é o DX com o sensor cropado ali, né, com mais ou menos 1.6 aqui de diferença, né. Nas lentes da Nikon, tanto FX quanto as DX, elas precisam fazer aquele cálculo vezes 1.6 quando se usa numa Nikon com o sensor DX, né, com esse sensor cropado. E é esse tipo de Nikon aqui que vocês estão vendo aqui, né, que são as de entrada na linha Nikon, né. Como as lentes da Nikon, ele tem essa diferença aqui, né? Se você pegasse essa aqui, por exemplo, uma 50mm aqui, né? Com a mesma 50mm, essa projeção em cima do sensor FX, que é o full frame, ele caberia perfeitamente em cima desse full frame, né? E num DX, essa projeção aqui é muito grande para esse sensor menor. Então ele não precisa dessa projeção toda aqui. Então o que a Nikon fez foi cortar na lente aqui assim, para que essa projeção ficasse menor aqui. Então mesmo essas lentes DX da Nikon, usando numa câmera DX da Nikon, ela precisa fazer esse cálculo do 1.6. Então uma 50mm numa Nikon D3100, 3200 por exemplo, precisa fazer esse cálculo do 1.6. Então ela vira mais ou menos uma 80mm. Aqui a gente consegue ver essa projeção menor aqui, né? Isso aqui é uma lente 35 1.8, essa 35-2 FX. E aqui, como o sensor é menor e aqui o full frame é um pouco maior, né? Aqui a distância é 35mm do centro aqui onde a imagem inverte, né? E a projeção grande aqui para o sensor FX e essa projeção menor aqui para esse sensor DX, né? E a diferença que isso fez nas lentes foi eles diminuírem essas lentes aqui no meio aqui para que ficasse um pouco mais barato, né? E não precisasse essa projeção grande aqui. Mas essa lente aqui, que é 35mm aqui na full frame, né? Ela seria uma 35mm real na full frame. Essa lente DX aqui que está sendo usada para DX, ela precisa fazer esse cálculo do 1.6. Se eu uso essa lente 35mm feito para DX num corpo FX, que é o da Nikon ainda aceita essa lente, mas como ele tem os contatos e como está aqui no site da Nikon aqui, se eu uso uma lente DX num corpo de FX, esse corpo da FX, esse sensor dele já entende que você está usando essa lente FX, essa lente DX, quer dizer, e já faz esse crop no sensor dele. Esse sensor da câmera FX da Nikon, ele já faz esse corte no tamanho 1.6 aqui, e essa lente 50mm DX usada numa câmera Nikon FX, ela acaba virando 80mm também, porque a câmera entende e a câmera mesmo faz esse corte no sensor e usa só esse pedaço aqui da imagem, como diz aqui, e a gente está no site da Nikon, né? E aqui então seria uma câmera, por exemplo, uma lente 50mm FX usada numa FX, né? Aqui é a FX sensor, numa lente não DX, né? E aqui um sensor FX com uma lente DX. Então nessa lente DX o sensor já faz esse crop aqui para que não crie aquela vinheta aqui, porque essa projeção da lente DX é menor que a projeção da lente FX. E é só essa a diferença entre as lentes da Nikon. As duas lentes, tanto a DX como a que eles chamam de não DX, que é para FX, né? Elas precisam fazer o cálculo num sensor DX. E enquanto num sensor FX, só as lentes DX precisam fazer esse cálculo, porque o sensor vai fazer esse corte. É um pouco complicado essas lentes da Nikon, mas como eles fizeram esse sistema para que uma lente encaixe na outra e você possa usar todos esses tipos de lente, então existe a possibilidade de usar todas as lentes, mas você tem que fazer esse cálculo nas lentes DX, tanto usando numa câmera DX quanto na FX. Tem sempre que fazer esse cálculo de 1.6, enquanto nas lentes FX, usando no corpo DX, também precisa fazer esse cálculo. E só as que não precisam fazer o cálculo são as lentes FX, usando num corpo FX também, que é full frame. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que tenha dado para entender um pouco das lentes da Nikon também e os sensores deles. E dê um like aí também, que ajuda bastante. E se inscreva no canal, compartilhe, favorite, comente também. Obrigado e até o próximo vídeo.